Você ora, jejua, paga preço, sobe monte, desce vale, clama a Deus e nada parece mudar na sua vida? Eu sei por que isso acontece, eu tenho a resposta para você. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você que o problema de fato não é que Deus não esteja ouvindo e nem respondendo. Então fica comigo, vamos junto, porque eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai sair daqui bem esclarecido quanto ao que Deus deseja que você se aperceba e então passe a atentar para as respostas que Ele tem dado já a você. Jeremias 33:3 nos diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então logo a gente vê que o problema não é se Deus responde ou não responde. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus ele ouve, né? Clama a mim e responder-te-ei, ele nos responde. Porém, o problema é que muitas vezes Deus está respondendo, porém você não está se atentando a como Deus está respondendo. De repente o Senhor está respondendo não da maneira que você gostaria, não da maneira que você acredita que tem que ser, não da forma que você espera, mas certamente Ele está respondendo. Então a pergunta que eu e você precisamos fazer é: como, por que e para que estamos orando? A partir disso aí nós vamos começar a ter um norte e certamente nós vamos ser mais esclarecidos quanto às respostas de Deus. Então, o primeiro ponto que eu e você precisamos considerar aqui é que, de fato, Deus ele não apenas ouve, como também responde. É até engraçado que esse final de semana eu preguei falando a respeito disso também. Tem exatamente esse verso, né? Jeremias 33:3, e é por isso que eu estou aqui compartilhando dessa palavra com vocês. Então Deus ele de fato nos ouve e nos responde. O problema é que muitas vezes Deus ele não vai responder como eu e você desejamos que ele responda, né? Muitas vezes a gente tem clamado a Deus para que ele mude uma situação e ele não vai mudar a situação. Ele quer nos mudar através da situação. É como o exemplo do apóstolo Paulo, quando ele fala que por 3 vezes, né, ele orou a Deus pedindo para que o Senhor tirasse aquele espinho da carne dele, né? E Deus falou: não vou tirar, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, muitas vezes, né, Deus ele está nos respondendo, está respondendo as nossas orações, mas pelo fato de a resposta de Deus não ser aquilo ou da maneira ou da forma que nós esperamos, que nós acreditamos que tem que ser, nós achamos que Deus não está respondendo, né? E aí a gente, mesmo em Deus respondendo, a gente acaba não percebendo, porque a resposta, né, não veio como nós gostaríamos que viesse. E aí a gente vai ver que então, quantas vezes, né, você ora ou você orou, né, você tem orado, né, esse pode ser o seu caso no momento, né, por portas abertas, mas Deus não está abrindo a porta, pelo contrário, Deus ainda está trabalhando no preparo da estrutura, né? Quantas vezes você está orando, né, por livramento e Deus está trabalhando a confiança de você nele, da sua pessoa, né, na pessoa dele, entende? A sua fé nele, né, porque é muito fácil, né, quando um exemplo, né, aqui para nós, em uma situação, né, de livramento, a gente orar a Deus e Deus nos dá o livramento. Agora, diferente disso é quando a gente em uma situação de desafio mesmo, de aperto, a gente ora a Deus por um livramento e Deus não cessa aquela tempestade, pelo contrário, né, Ele quer nos moldar, nos lapidar para que a gente venha então andar sobre as águas, andar sobre a tempestade, não é isso? Então, Deus de fato ele está respondendo. A pergunta que é: você tem se atentado, você tem se apercebido para as respostas de Deus? Segundo ponto para a gente é que quantas vezes as nossas orações, né, elas não são a fim, né, de gerar transformação em nós. Quantas vezes, como eu já até dei exemplos, né, no tópico anterior, nós não pedimos transformação nas nossas orações. Quantas vezes as nossas orações são apenas para nos manter, sabe, estagnados, numa zona de conforto, de acomodação. E não é isso que Deus quer. Pelo contrário, Deus quer que você avance, Deus quer que você prospere, Deus quer que você cresça e amadureça. Tem uma passagem do apóstolo Paulo, Gálatas 4, né? Que o filho
embora seja herdeiro de tudo, enquanto o pai enxerga imaturidade nele, ele não desfruta de tudo, de nada, na verdade, né? Por quê? Porque ele não passa de ser como um servo, enquanto ele é imaturo. Daí a gente pode entender que a vontade de Deus para nós não é que nós, de fato, venhamos permanecer nas nossas zonas de conforto e acomodados, né? O Senhor, como um bom pai, ele quer ver os seus filhos, as suas filhas amadurecerem, avançarem, prosperarem nessa vida. Quando eu falo prosperar, de fato, né, o sentido da palavra prosperar é isso mesmo, é avançar, é crescer, é amadurecer, para que em amadurecendo você venha desfrutar de coisas maiores e melhores que o Pai já tem preparado para você. Porém, muitas vezes o Pai ainda não liberou sobre a sua vida porque te falta maturidade para acessar, né, para gerir, para governar essas coisas. Entende? E aí a gente vem para o nosso terceiro e último ponto aqui, que é o seguinte, que às vezes você tem orado, né, há tanto tempo e você não tem visto resposta, não tem recebido ou percebido a resposta de Deus como você gostaria, mas é porque o tempo de Deus, ele revela também as intenções dos nossos corações. Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se Deus te desse hoje tudo o que você tem pedido, aonde é que você iria? O que é que você faria? Quem você se tornaria? Você está entendendo? Então, muitas vezes, né, a gente ora, a gente pede, sabe, coisas a Deus, bênçãos ao Senhor, e Ele, como um bom pai que já está lá na frente, já viu o nosso futuro, Ele não nos entrega naquela hora, naquele momento, porque como nós acabamos de falar, nós ainda não alcançamos a tal da maturidade, né, para a gente acessar, sabe, essas coisas, essas bênçãos, essas transformações, né, de vida que nós pedimos. É engraçado que outro dia eu estava na célula, né? A célula é a reunião de grupos, né, de família, reuniões lares, né, que nós fazemos. Eu tenho algumas células e aí às vezes eu vou visitar, né, para ver como que o andamento da obra, e é uma benção, é uma benção. O Senhor tem nos abençoado. E aí eu estava compartilhando uma palavra sobre maturidade. E eu dei o exemplo, né? O texto base lá foi exatamente Gálatas 4, se não me falha a memória, de 5 a 8, onde Paulo, ensinando a igreja, ele está falando a respeito de maturidade. Eu estava compartilhando isso com eles, que muitas vezes nós não acessamos ainda, sabe, todas as bênçãos de Deus que já estão liberadas nas regiões celestiais para nós, porque nos falta maturidade. E aí o exemplo que eu dei foi a respeito do meu filho Noah. O Noah, hoje ele tem 8 anos, né, o meu filho mais velho. E eu tô aqui, ó, tô gravando para vocês no meu estúdio móvel, né, que é a minha caminhonete aqui de trabalho. Isso aqui é do Noah, essa caminhonete é do Noah. Mas embora seja dele, eu não posso chegar agora e dar a chave na mão dele, vai lá, meu filho, faz o que você quiser. Eu não posso fazer isso. Primeiro, porque eu ia falar da maturidade, mas eu não quero usar essa palavra. Primeiro, porque ele não tem drive license, ele não tem carteira, né, de habilitação, aqui é drive license. Segundo, que ele não tem, não sabe dirigir isso aqui, entende? Terceiro, porque é fora da lei. Quarto, porque não está no tempo dele. Se a polícia pegar, vai prender ele. Não vai prender ele, vai me prender, né? Vai me prender. Eu acho que ele nem tem idade para ser preso, nem sei como é que funciona esse negócio para criança, né? Mas vocês entendem que isso aqui é dele, mas embora seja dele, por falta dele não ter idade, por falta dele não ter maturidade, ele não consegue, ele não pode exercer o domínio dele sobre isso aqui, sobre esse bem aqui, sobre esse patrimônio, que é dele também. Então, da mesma forma, sabe, é Deus com as nossas vidas. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E nem sempre Deus vai responder no nosso tempo. Porque Ele nos conhece. Porque Ele nos conhece. Se eu, né, realizasse todos os desejos do Noah, tudo que ele me pede, eu acho que eu teria morrido já. Eu acho que eu teria... Não porque ele queira, né? Não é isso. É porque eu teria, sabe, me quebrado. Já tinha quebrado, sabe? De todas as formas, né, para realizar tudo o que ele quer. Mas nem tudo o que ele quer procede.
Entende? É verídico, é pro momento, né? Ele queria um, um tablet uns 3 anos atrás. Hoje ele tá com 8. Imagina, com 5 anos ele já queria, porque os meus amiguinhos têm. E eu falava com ele: você não tem idade para isso. Quando você tiver responsabilidade, cuidar bem das suas coisas, do seu quarto, né, ajudar a mamãe dentro de casa, pode ter certeza que o papai vai te dar. E aí ele tinha o dinheiro dele, juntava dinheiro todo ano, chegava no final do ano: papai, quero comprar meu tablet, né, meu iPad, que não sei o que. Eu falava: não, você não vai comprar, porque você não tem maturidade para saber o que é que você vai acessar na internet. Entende? Você precisa demonstrar que você está amadurecendo. E é engraçado, tá? Porque a palavra lá de Gálatas 4 não fala que quando o filho alcançasse maturidade, ele iria reger e governar sobre as coisas. Não, não, não. A Bíblia fala que enquanto o pai não enxergasse maturidade no filho, o pai é que iria liberar, entende? Da mesma forma foi na vida do meu filho, né? No caso do Noah. Esse ano passado agora, né? Eu fui lá e comprei, fiz uma surpresa para ele, dei um iPad para ele lá. Entendeu? Ficou todo feliz. Meu Deus, que não sei o que, aquela coisa toda. Mas porque eu, como pai, eu julguei que, de fato, ele avançou na maturidade, nas responsabilidades dele, entende? Da mesma forma, é o nosso Deus, é o nosso Pai Celestial. Ele não vai nos entregar, ele não vai mudar a situação, ele não vai, sabe, abrir as comportas do céu só porque você está chorando, só porque você está fazendo pirraça, só porque você está tentando chantagear ele. Deus não age assim. Deus não age assim, nem adianta espernear, bater perna, não adianta, que não vai tocar o coração dele, não vai convencer. O que move o coração de Deus é a sua fé e uma fé madura, e uma fé genuína. Entende? Que te empurra para algum lado, para alguma posição. Então, para a gente já caminhar para o encerramento desse bate-papo nosso aqui, a reflexão é exatamente essa, né? Que Deus, ele usa o tempo para gerar em nós maturidade e estrutura para que sim, então ele possa responder às nossas orações, os nossos clamores, né? E de uma forma com que essa resposta, com que essas bênçãos, né, não venha mudar quem nós somos, não venha mudar, sabe, a nossa estrutura. Pelo contrário, a prioridade de Deus é exatamente essa: que nós amadureçamos, que nós tenhamos estrutura para lidar bem com as bênçãos que Ele há de derramar sobre as nossas vidas. Ele quer derramar bênçãos sobre as nossas vidas. E de fato isso se aplica em todas as áreas das nossas vidas, tá? Da sua vida. Isso se aplica aos seus negócios, isso se aplica aos seus relacionamentos, isso se aplica, né, à sua saúde, às suas finanças, né, ao seu casamento, à sua própria vida com Deus, o seu próprio relacionamento com Deus. Deus quer que você amadureça para que então Ele possa desatar as comportas dos céus sobre a sua vida. Ok? Talvez Deus não esteja ignorando as suas orações, mas talvez Ele esteja te preparando, né? Te dando estrutura, te lapidando e te moldando para que você possa, ao receber essas bênçãos, não deixar com que essas bênçãos se transformem em maldição sobre a sua vida. Pelo contrário, em te abençoando, abençoe também a todos os demais que estejam à sua volta. Que o plano de Deus, ele nunca para em nós, tá? Pode até começar em nós, mas nunca para em nós. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha falado com vocês. Se sim, se falou com você, se essa foi uma resposta de Deus que você estava precisando, comenta aqui embaixo assim, ó: eu confio em Deus. Comenta assim. Fazendo isso, você nos deixa saber, né, que de fato esses vídeos, os temas, os conteúdos que a gente tem compartilhado aqui tem abençoado a sua vida, a sua casa, a sua família, e não tem outro propósito desse canal aqui existir a não ser esse, tá bom? Gostaria que você comentasse aqui embaixo também quais os temas que você gostaria, que você deseja que nós compartilhemos, que a gente venha aqui e tragam, né, algum tema que você gostaria de ouvir,
ok? E a gente compartilha a nossa visão, tá bom? Se não é inscrito no canal, se inscreva, toque na setinha e manda também para aquela pessoa que precisa ouvir essa palavra, pois ela de repente está desesperada lá. Ah, Deus não me ouve, Deus não responde. E você acabou de receber a resposta de Deus que ela tanto busca. E você enviando para ela, você pode ser uma bênção de Deus, uma resposta de Deus para a vida dela, tá bom? Então é isso. Ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde e que o Senhor te dê um resto de semana abençoado. Tchau, tchau.